Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estar ministrando a lição de jovens, onde estaremos falando de um tema muito polêmico, não para nós cristãos, mas para algumas religiões. Estaremos falando sobre as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a natureza divina. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e aqui no canal tenho comentado a lição de adultos e também a lição de jovens. A lição de jovens estamos falando sobre a fé para crer nas teologias, nas matérias da teologia sistemática. Hoje estaremos falando sobre a natureza humana e divina de Jesus. Você que está chegando agora no canal, quero convidar você a estar se inscrevendo para estar nos ajudando. Se você gostar do vídeo, também está compartilhando, dando o seu joinha, seu like, ativando o sininho. E se você tiver alguma dúvida, também poderá estar comentando aqui abaixo nos comentários. E dentro da medida do possível estaremos retornando para vocês. Então estaremos falando sobre as duas naturezas, a humana e a divina. Nós estaremos aqui tentando mostrar um pouco como que faz para separar um pouco, às vezes há uma mistura quando se explica esse assunto. Dentro da própria teologia há uma certa dificuldade em desvencilhar uma coisa da outra, como que Jesus era aqui, se ele era Deus aqui, se ele era homem, como que ele é no céu, se lá no céu ele é homem, se ele é Deus. Então a gente vai trabalhar um pouquinho isso aí. Então vamos aqui para a nossa lição. Então nós temos aqui o primeiro versículo do livro de João, já mostra Jesus como verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então nós vemos aí, João ele apresenta Jesus como filho de Deus. Nós estudamos, quando estuda os evangelhos sinóticos, ele apresenta, por exemplo, Mateus como o rei, Marcos como servo, Lucas como filho do homem, e o João como filho de Deus. João é o que mais fala da divindade de Jesus. Cremos na natureza humana e divina de Jesus e a importância da sua obra salvífica para a humanidade. Então essa é a crença que nós, a igreja, nós seguimos. Cremos que Jesus é Deus e também é homem. Estaremos explicando aqui agora alguns detalhes relacionados a essa crença que nós temos sobre Jesus e as suas duas naturezas, a humana e a divina. Vamos então estar adiantando aqui. Nesta lição estaremos estudando sobre as duas naturezas de Cristo. Veremos essa doutrina se revela um milagre que está longe da compreensão teológica. Veremos que é um atributo pertencente somente a Cristo e é conhecido como hipostática. Hipostática é uma doutrina que explica sobre as duas naturezas, a maneira como elas se fundem. Somente em Jesus isso acontece, somente em Deus acontece. Não existe nenhum ser que tenha duas naturezas, somente Jesus. Ele tem a natureza humana, que veio do Pai, gerado pelo Pai, e a natureza divina, que ele foi gerado pelo Pai, e tem a natureza humana gerada no ventre de Maria, nascido da carne, porém sem pecado, mas ele tem as duas naturezas. Então nós estaremos trabalhando um pouquinho sobre isso aí. Singularidade de Jesus, plenamente divino e plenamente homem. Jesus teve duas naturezas, a divina e a humana. Em seu ministério terreno ele veio como homem, mas não perdeu a sua divindade. Mas preso em um corpo humano, ele não pôde usar sua divindade, mas esvaziou-se dela para completar o sacrifício. Aqui tem um assunto aqui interessante. A gente vai tentar explicar, sempre lembrando que nós acreditamos que Jesus tem as duas naturezas. Ele é Deus e ele também é humano. Mas a gente precisa separar um pouco na questão dos ofícios de Jesus. Então nós estamos falando sobre essa hipostática, como que isso funciona. Porque lá no livro de Filipenses fala que ele esvaziou. A palavra esvaziou é kenos, kenos, que significa aniquilar-se. Aí, então a gente tem que tomar aquele cuidado, como assim? Mas ele aniquilou a sua natureza divina, então ele baniu ela, não é isso, O texto ali, o contexto deixa claro que esse aniquilar vem no sentido de ter se humilhado, ou seja, deixou por um instante para fazer um papel de homem, mas ele nunca deixou de ser Deus, é por um instante, ele humilhou-se, como forma de homem, em forma de servo, para fazer o trabalho do sacrifício, que teria que ser um homem, Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso aí. Então ele mantém sim as duas naturezas. A declaração das Escrituras a respeito de Jesus. Mesmo sendo homem, algumas vezes ele declarou ser Deus. Na cura do paralítico de Cafarnaum, um grande exemplo nós temos ali, ele perdoa o pecado. Ele é o único que pode fazer isso. Nenhum profeta, João Batista, nenhum deles podem fazer. Então quando ele fala assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, ele está falando da sua divindade. Mas ele cura
na sua humanidade, porque ele era auxiliado pelo Espírito Santo. Né? Alguém vai dizer que ele estava usando a sua autoridade divina, mas eu vou explicar alguma coisa aqui. Né? Você não tem obrigação de concordar comigo. Né? Ele perdoa pecados. Em João 8,58 ele afirma antes de Abraão, ele afirma ser antes de Abraão, como homem, ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo e também na condição de homem foi levado ao deserto. Então você tem aqui algumas coisas. Primeiro ele fala da sua divindade lá em Cafarnaum, ele fala, eu tenho poder para perdoar pecados, né, porque eu sou Deus. Né? E depois ele fala, antes que Abraão existisse, eu já era. Ou seja, fala que ele é eterno. Isso fala da sua divindade. Porém, eu peguei mais dois fatos, né, que mostram ele também trabalhando como um homem. Ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo. Ele mesmo diz isso, referindo à profecia de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar. Me ungiu para pregar boas novas, para curar os enfermos, para libertar o cativo. Se ele estivesse falando que ele ia fazer tudo na sua posição de Deus, ele não precisaria da unção do Espírito Santo. Então tem que se pensar isso. Não, então Jesus fez todo o seu milagre, ele fez como Deus, ele não precisou de ajuda de ninguém. Então não teria sentido ele falar que ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar liberdade, para pregar aos cativos, né? Então, e ele, durante o seu ministério terreno, ele foi dependente do Espírito Santo, tanto do Espírito Santo como do próprio Pai. Né? Ele, para ressuscitar Lázaro, ele orou ao Pai, né? Eu sei que tu sempre me ouves, mas para que o povo creia que tu me enviaste, que eu sou teu filho, que eu sou Deus, ele vai e ora ao Pai para Deus ressuscitar Lázaro ali. Então, é importante a gente ter isso aí. Mais à frente eu vou mostrar mais alguma coisa relacionada a isso. Então, nós temos aqui fatos mostrando eles, em algum momento ele se declara Deus, mas quando ele vai fazer o seu trabalho, ele faz como um homem ungido do Espírito Santo, né? Aí você fala assim, não, Marcelo, tudo que ele fez é porque ele era Deus. Nós vamos ver se tem sentido, né? Não estou dizendo, pode ser que seja assim que ele tenha usado a sua própria autoridade, mas só estou mostrando alguns pontos que precisam ser observados. A palavra Kyrios aplicada a Jesus. Esta palavra, em seu significado normal, é usada para designar alguém superior. Porém, em relação a Cristo, demonstra que mesmo sendo homem, ele era também Deus. É um pronome usado para referir a Jeová no Antigo Testamento. A palavra Kyrios, que é uma palavra no grego, significa Senhor, é usada no Velho Testamento também se referindo a Jeová. Então, e no grego também ela se refere a Cristo quando fala Senhor, está falando da sua divindade, não de um Senhor, de um mestre, de um rabino qualquer. Então, quando fala o Senhor Jesus, está falando realmente o Deus, Jesus Deus. Né? Então, só para ficar definido assim, então a palavra Kyrios, nesse sentido, ainda que ela pode ser referida a um Senhor, né, alguém superior, mas nesse caso ela se refere diretamente a Cristo, né? As evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Aqui nós temos uma situação que eu vou estar explicando, né? Eu quero ser bem cauteloso para não ser taxado até como tipo, Marcelo está ensinando heresia, não é isso. Porque o comentarista falou que Jesus não perdeu seus atributos divinos, realmente não, mas não utilizou eles. Na terra, no seu ministério terreno, Jesus não usou seus atributos divinos. Ele estava lá guardado. Em João 17 ele fala, torna-me dar a glória, né, que eu tive. Ele não fala que eu tenho, que eu tive, antes da fundação do mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas, né? Isso não vai ferir o texto, mas eu tenho que analisar isso aí. Neste ponto, mesmo que Cristo tenha acalmado a tempestade, multiplicou o pão e transformou a água em vinho, se entendemos que o Espírito Santo estava sobre ele, essas referências não é o bastante para provar sua divindade. Entenda aí. Então, esses sinais, Marcelo, mas só Deus pode? Não. Nós temos casos no Velho Testamento de Josué, falou assim, detente sol, detente lua. Nós temos o caso de Elias, sobre a minha palavra não vai chover. Né? Nós temos o caso de Eliseu, né, flutuando o ferro do machado. Nós temos o caso de Moisés, que abriu o mar vermelho, com o cajado que Deus deu ele. Né? Então, assim, eles eram usados por Deus. Então, Jesus estava na condição humana, uma hipótese dele estar sendo usado pelo Espírito Santo, que durante todo o seu ministério assistiu. Né? Nós vamos ver isso aí. São milagres que foram feitos por homens no passado. Ele, inclusive, falou que poderíamos fazer obras maiores do que ele fez. O próprio Jesus falou isso. Né? Então, se ele estivesse usando o seu poder de Deus para fazer milagre, ele estava falando que nós poderíamos ser Deus igual a ele. Porque o que eu estou fazendo, vocês podem fazer maior, pedindo ao Espírito Santo, pedindo a Deus, né? Ou até ele mesmo depois de sua ressurreição. Então, só para entender, esses milagres, em tese, eles não são suficientes para provar a divindade de Jesus. Aí você fala assim, mas pode ser que Jesus usou o seu poder de Deus. Tudo bem, mas o contexto não diz, se você entender que Jesus o tempo todo no seu ministério, ele precisava de auxílio do Espírito Santo.
né? Então, ele, para fazer a obra de Deus, para fazer os milagres, ele precisava da obra do Espírito Santo. Então, vamos por etapa. Quando ele foi para o deserto, né? O comentarista, né, falou assim que ele não perdeu seus atributos. Realmente não. Mas ele usou seus atributos? Não usou, porque quem o levou para o deserto foi o Espírito Santo. Né? Ele não era onipresente. No corpo humano não tinha como ser onipresente. Né? Então, agora quando ele ressuscita, aí não, ele vira onipresente. Mesmo que está num lugar, ela está em outro. Ele já pode estar em qualquer lugar, não está preso mais ao tempo. Após a sua ressurreição, Jesus deixou de ser homem. E agora ele passa a ser, ele volta a ser Deus de novo. Né? Então, por que é importante separar? Porque ele usou a sua natureza humana para salvar o homem, para salvar a humanidade. Deus, então, assim, mas ele nunca perdeu sua divindade. Então, são milagres que no Velho Testamento você vai encontrar. Né? Por exemplo, aí multiplicou pão. Né? Elias multiplicou a farinha. Né? Eliseu multiplicou o azeite. Então, são milagres que eles fizeram. Mas foi Jesus que estava lá, tudo bem. Mas só que Jesus, nós estamos falando de Jesus homem, na terra. Que ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar a liberdade dos cativos, para curar os enfermos. Então, assim, foi Jesus quem diz isso. Então, seria incoerente ele falar que é o Espírito Santo que estava usando ele e ao mesmo tempo falar que é ele que estava fazendo. Porque nós cremos na Trindade e sabemos que eles têm ofícios diferentes. Sabemos que Deus age numa esfera, Jesus em outra e o Espírito Santo em outra. Né? Eles não se contradizem, se completam, na verdade, né? Na Trindade. Então, Jesus, naquele momento terreno ali, ele precisava. Observa que ele ora ao Pai. Pai, se for possível, passa de mim este caso, mas faça a tua vontade. Ou seja, ele está na sua posição humana. Né? Se ele fosse realmente Deus, não seria sofrimento algum ele ir para a cruz. Né? Porque Deus não sente dor, Deus não sente fome. Então a gente entende que no ministério terreno, mas ele acalmou a tempestade, né? Ele falou que nós poderíamos fazer coisas maiores do que essa, né? Ele falou que eu posso fazer. Então acalmar a tempestade não caracteriza a pessoa como Deus, né? Porque eu estou falando aqui, Josué parou o sol e a lua, né? Na verdade a gente sabe que parou foi a terra, né? Mas no texto fala parou o sol e a lua, enquanto ele não venceu a batalha. Então, são fatos que acontecem que mostram que homens usados por Deus, que nesse tempo a Trindade, né, pode fazer também. Agora, existe característica que você não vai encontrar nenhum homem na Bíblia que fez. Por exemplo, perdoou o pecado do parádio de Cafarnaum. Você não vai encontrar Moisés fazendo, você não vai encontrar Elias fazendo, você não vai encontrar Jeremias fazendo. Então, aí sim, aí mostra ele como Deus. Ele é o único que pode perdoar pecado. Você não vai encontrar Elias falando assim, antes de Abraão existir, eu já existia. Não, Jesus pôde dizer isso. No Monte da Transfiguração também, ele se transfigurou no seu estado de glória. Né? Lógico que numa situação mais limitada por causa dos apóstolos que ainda não estavam em condição de ver toda a sua glória. Mas então é interessante sabermos isso. Jesus tem as duas naturezas, mas tem um momento em que uma tem que guardar. Por exemplo, quando ele desce para a terra, ele sendo forma de Deus, né, se tornou em forma humana, forma de servo, e depois em forma de homem, e humilhou. Então ele humilhou. O que é que ele humilhou? Ele tirou toda aquela... Ele não veio como Deus, ainda que ele era Deus, ele não veio como Deus, ele veio como homem, como cordeiro. Né? Então a gente tem que separar isso. Né? E ele não perdeu sua natureza pelo fato de ele ser cordeiro. Mas ele veio como homem, tudo que ele fez, ele dependeu sim do auxílio do Espírito Santo. Então os milagres que Jesus fez, os milagres não caracterizam a divindade. Pode ser que seja, mas não caracteriza, porque você vê no Velho Testamento, inclusive os próprios apóstolos também fizeram milagres semelhantes ao de Jesus. Né? Então é importante nós termos isso aí em mente, só para efeito. Aí você fala assim, Marcelo, então você não acredita que Jesus era Deus? Não estou dizendo, ele é Deus. Ele foi Deus enquanto estava na terra, ele foi Deus mesmo morrendo na cruz, só que ele morreu como homem e não como Deus. Na sua glória, ele aniquilou, esvaziou-se dela. Esvaziar é deixar em algum lugar. Né? Então não tem sentido falar que eu esvaziei e depois eu pego de volta. Né? Mas ele falou que ele é antes de Abraão, ele fala palavras, quando ele expressa uma palavra, ele mostra quem ele era. Os próprios demônios, quando Jesus expulsava, os demônios sabiam que ele era Deus. Né? Porque sabia que era Jesus, então eles tinham medo de Jesus, porque sabia que era Deus. E o que Jesus falava? Cala a boca, não fala para eles quem eu sou, porque não é, porque Jesus tinha que se apresentar como o grande Messias, o grande profeta, o Messias ungido. Né? Então vamos irmão um pouquinho. A soberania de Jesus, ele demonstra sua autoridade no ato de perdoar pecados, acabamos de falar, os demônios também o conheciam. A sua eternidade também é afirmada quando ele diz que é o eu sou. Quando era questionado também, Cristo reivindicava a sua divindade. Então, quando ele era questionado, né, aí ele fala, não, eu sou filho de Deus, sou enviado de Deus, eu sou Deus, né? Antes de Abraão existir, mas esse é quando é reivindicado, porque todo o seu ministério era glorificado pelo Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo é que trabalhava na vida de Cristo por causa dele estar num corpo humano. Né? Não que isso limitasse, se ele quisesse sair do corpo,
né? Tanto é assim, eu mesmo dou minha vida, eu mesmo torno pegar de volta. Porque como ele é Deus, ele mata a si mesmo e depois ele busca a sua vida de volta. Ele fala isso, né? Digno de adoração, outra coisa importante que precisa ser observada. É uma outra coisa que caracteriza Jesus na terra como Deus, é o fato dele aceitar ser adorado, mesmo no corpo humano. As pessoas o adoravam, né? Ele é o único que pode fazer isso. Então, quando alguém se prostrava diante de Jesus e o adorava, essa pessoa estava reconhecendo que Jesus era Deus encarnado, que Jesus era o Deus, né? E Jesus aceitava essa adoração. Anjo não pode ser adorado, né? Santos não podem ser adorados, né? Mas Deus pode ser adorado e deve ser adorado, e Jesus aceitava. Então, se Jesus aceita a adoração, isso também caracteriza a sua divindade. Então, você entendeu? Eu não falei que Jesus não é Deus, eu falei que os milagres que ele fez não o caracterizam, outras coisas caracterizam. Perdoar pecado, dizer que é eterno, os demônios reconhecer sua autoridade e aceitar a adoração, tudo isso caracteriza que Jesus, mesmo em corpo humano, ele era divino. Mas o que ele fazia era pelo Espírito Santo, né? Jesus esvaziou-se a si mesmo. Aqui eu coloquei aqui, né, esse texto que é o texto que nós estamos estudando. Filipenses, Paulo afirma que ele aniquilou, essa palavra eknos, né, a si mesmo, tornando forma de homem. A palavra morfê aparece como algo interno, e a palavra shema significa forma externa. Então, o que acontece? Quando você está lendo o texto, aparece 3 vezes a palavra forma no nosso português, né? Aparece 3 vezes. A primeira vez, sendo forma de Deus, é a palavra morfê. O que é a palavra morfê? É da mesma forma, transformação. É como se ele transformasse em Deus. A palavra morfê vem de morfar, de transformar. Então ele fala, sendo forma de Deus, né, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se transformou em forma de servo, né? Aí aparece de novo a palavra morfê. Só que na terceira palavra, aí humilhou em forma humana, aparece a palavra shema. O que é que significa isso? A palavra morfê fala de algo interno. Ele é forma de Deus, se transformou em homem internamente, né? Mas externamente ele é um homem físico. Então aparece 2 vezes a palavra morfê e a terceira vez a palavra shema. Mas na nossa Bíblia aparece 3 vezes a palavra forma. Então as 2 primeiras formas é a forma interna, né? Você lê o texto lá, né? Está lá no versículo 6 e 8. E a terceira vez, onde fala a última palavra forma, é a forma externa. Então ele se transforma em forma de... Ele se transformou em homem, adquiriu um corpo, e este homem ficou externo à sua aparência humana. Então aí já aparece a palavra shema, de morfê, ele se transforma em homem, humilha a si mesmo até a forma de servo e a morte de cruz. Só para entender, então, ele realmente, aqui quando você vai ler a palavra shema, significa que realmente ele deixou a sua glória, ele deixou a sua divindade, não perdeu, ele só esvaziou-se dela para se transformar em homem, porque a glória de Deus não suportaria o corpo humano. Deus não consegue, Deus não suportaria, o corpo humano não suportaria a presença de um Deus, né? A Bíblia diz que não conseguia nem olhar para ele. Imagina Deus em Jesus. Então ele precisou esvaziar-se dessa glória. Por isso que na oração sacerdotal ele fala, torna-me dar a glória que eu tive antes da fundação do mundo. Ele não fala agora a glória que eu tenho, mas ele sabia que ele era Deus, né? Isso é fato. Só para os irmãos entenderem como é que fica essa explicação aí. O que realmente diz Filipenses? Ao ensinar o texto, fica claro que Cristo não abriu mão de sua divindade e seus atributos, mas para viver como homem, teve que humilhar a si mesmo para, em forma de homem, morrer pelos pecados. Ficou na posição de homem. Nessa condição existe um atributo que não aparece antes de sua morte, que é a onipresença. Precisa do Espírito Santo para o conduzir. Então, se eu dissesse que Jesus, todos os seus milagres, foi feito na sua posição de Deus, então ele poderia também se transportar. Igual o Filipe, né? Filipe foi transportado pelo Espírito Santo, né? Ele se achou em Azoto, né? Pelo Espírito Santo. Então Jesus também ele foi levado, inclusive na tentação ele foi levado pelo diabo também. E depois a Bíblia diz, na tentação o diabo levou ele a alguns lugares, né? O diabo poderia falar com ele assim, se o Senhor é Deus, então só vem em casa, eu estou te esperando. Não, ele levou, a Bíblia fala que transportou Jesus. Então nós vemos aí que Jesus ele está no corpo, ele estava limitado no seu atributo onipresença. Ele não tinha onipresença, ele não tinha como estar em vários lugares ao mesmo tempo.
Ah, Marcelo, mas ele conhecia o pensamento das pessoas. Eliseu sabia que o rei da Síria falava, isso não caracteriza Eliseu como Deus. O que falava na cama de dormir, Eliseu falava para o rei de Israel. Então, a gente precisa tomar cuidado para não misturar as coisas, né? O que Jesus faz, isso não descaracteriza o texto. Eu estou provando que Jesus é Deus em outros textos, não dos seus milagres, né? Se você quiser acreditar, não tem problema, mas eu entendo assim, que os milagres que ele fez, multiplicar pão, ele falou assim, vós podeis fazer isso, até maiores do que eu, né? Se ele estivesse usando um Deus, ele falou, então você tem mais poder do que Deus, para fazer mais coisa do que Deus? Não, ele está falando dentro da alimentação humana dos milagres que ele fez. Então é interessante, né, que tem um caso, por exemplo, de um cego que ele curou, passou saliva, né? E o cego via árvores. Ele passou a segunda vez, o cego passou a ver normalmente, né? Então, assim, é o Espírito Santo trabalhando ali, né? Mas isso aí é só para efeito de estudo mesmo, né? Uma coisa é fato, e nós vamos bater na tecla que Deus e Jesus, né? Jesus é homem e é divino, né? Só que na seu ministério terreno, ele não trabalhou na totalidade da sua divindade. Eu estou mostrando aqui um dos atributos que ele não tinha como usar. Aí você fala assim, mas depois que ele morreu, aí ele já saiu do corpo humano, pegou um corpo glorificado, né, que aquele corpo ainda era o mesmo corpo, mas ele estava transformado, tanto é que ele atravessa a parede, né, não precisou abrir a porta para ele entrar, e ele sim, naquele corpo ele conseguia ser onisciente. Então quando ele falava para alguém estar lá, ele já estava lá esperando, ele não estava preso mais ao tempo, né? Mas ele já estava na sua posição mais para Deus, porque já tinha feito o sacrifício. O alicerce da fé cristã, desde o concílio de Calcedônia, em 451, a igreja confessa a doutrina das duas naturezas de Cristo. O concílio não solucionou o problema apresentado por uma pessoa, que era ao mesmo tempo divina e humana, mas somente procurou afastar algumas soluções que tinham sido oferecidas e que eram claramente reconhecidas como errôneas, inclusive um combate ao arianismo que negava a divindade de Cristo. Então, o que era o concílio de Calcedônia? Ele aconteceu no ano 451, é um concílio que a igreja fez, inclusive, né, teve um debate, né, se você estudar um pouco ali na história, você vai ver o debate entre Atanásio e Ário, né? Ário, ele nega a divindade de Jesus, né, e a igreja fica a favor de Atanásio. Atanásio mostra que Jesus é divino, então existe ali uma luta ferrenha. Porém, teve um período em que a igreja aceitou, né, Ário foi extraditado para a região oriental, lá ele começou uma igreja lá, né? Ele dirigiu uma igreja lá e depois ele é chamado pelo próprio imperador e depois o próprio Atanásio é que é extraditado, né? Para fora, e por um bom tempo, um período de quase 100 anos, a igreja aceitava a ideia de Ário, de que Ário que Jesus não era divino. Depois a igreja voltou a entender, né? A partir desse concílio, a igreja assumiu uma postura de que realmente Jesus era divino. Então, um pouco antes, teve um problema em que a igreja começou a aceitar as ideias de Ário, inclusive as igrejas orientais, né? Então a gente vê aqui que eles não conseguiam, né, a explicar como seria esse processo. Eles só criaram o concílio para defender, para colocar base na sua doutrina. Não, nós cremos, o nosso credo é que ele é Deus, ele é filho de Deus. Então o concílio de Calcedônia teve essa função. Não foi um concílio teológico, entrou assim numa exegese do texto para mostrar. Não, eles não entraram nesse quesito. Depois, mais à frente, nós vamos encontrar alguns, né, tentando explicar isso com mais clareza, como o caso de Santo Agostinho, né? Depois, bem mais à frente, nós temos o Tomás de Aquino e muitos outros que veio provando, né, a divindade de Jesus e a humanidade, né? Mas aí o concílio de Calcedônia, na verdade, ele teve a função só de proteger o credo da igreja, né? Então, é igual nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Fez a declaração ali, mas foi uma coisa para proteger aquilo que a igreja acredita, né? Não é um curso teológico, a declaração de fé não é um seminário teológico, tem as doutrinas básicas que a Assembleia de Deus acredita, como qualquer outra igreja tem o seu credo. Então, o concílio de Calcedônia foi para basilar, né, as doutrinas da igreja católica, inclusive defendendo que Jesus é Deus e Jesus é homem, defendendo as duas naturezas. Mas eles não explicou isso muito bem, né? Ficou só mesmo na arefisa. Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em seu ministério terreno antes de sua morte, o que estava em voga é a sua natureza humana, e depois de sua ressurreição a humana desaparece e entra a sua natureza divina, que segundo ele tinha antes da fundação do mundo. Então observa aí, até nós, né, quando nós subirmos para a glória, deixaremos de ser humano, receberemos um corpo glorificado, um corpo que não é sujeito às limitações da natureza. Então, porque o humano está relacionado aqui à terra, está relacionado à natureza. E Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele morre como homem e ressuscita como Deus, né? Agora ele é
o Salvador por excelência, ele cumpriu o papel que ele veio fazer. Então, agora, depois da sua ressurreição, Jesus volta a ser 100% Deus, ele não é mais homem, lá no céu não existe homem, né? Lá no céu são todos como anjos de Deus. Então, o fato de nós sermos homens aqui para a terra. Então, quando nós saímos dessa vida para outra, né, não vamos sair como seres humanos é para a terra. Então, só para entender isso aí, como é que funciona essas duas naturezas de Jesus. Ele sempre teve a divina, nunca perdeu, mas enquanto ele estava na terra, ele teve que se esvaziar dela para ele cumprir seu ministério. Porque ir para a cruz, sendo Deus, é muito fácil. Ele poderia aliviar suas dores, ele poderia, né? Então, assim, ele veio como homem, morreu como homem, sofreu como homem, teve necessidades, né? Até os 30 anos, inclusive, Jesus nem se manifestou, né? Até os 30 anos ele era um simples carpinteiro. Só depois dos 30 anos que ele foi batizado, que ele começou seu ministério e que aí ele começou a se revelar ao mundo. Então, durante 30 anos, Jesus viveu 100% homem, nem a sua divindade aparecia nesse período. Ninguém sabia quem era Jesus, só sabia que ele era o filho do carpinteiro. Então, durante 30 anos, Jesus era 100% homem e a sua natureza divina nem aparecia. Depois, no seu ministério, quando eles começavam a questionar, é que começou a dar umas pinceladas de quem realmente ele é, né? O Filho de Deus. Então, está aí mais uma lição, né? Quero agradecer você que ficou até o final do vídeo e pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva para estar nos ajudando, também compartilhe, né? Dá o seu likezinho, ativa o sininho e se você discordou também no que falamos aqui, né? A gente tentou ser bem claro, né, mas é um assunto muito polêmico, inclusive entre os teólogos há muita divergência nessa opinião. Você tem toda a liberdade de estar falando conosco nos comentários. E dentro da medida do possível, a gente poderá estar até discutindo mais a fundo esse assunto. Porém, esta é uma visão que nós temos, né, para explicar bem esse detalhe, para separar as coisas, né, porque não havia essa mistura. Quando é que Jesus estava fazendo o trabalho como homem, quando é que ele estava fazendo como Deus? Então, a gente sabe que existe esse período, né, um momento do seu ministério terreno, que ele veio como homem, tanto é que ele orou ao Pai, para que passasse o cálice. Se ele usasse a sua natureza divina, ele falava, eu mesmo vou passar essa natureza de mim, mas ele estava subordinado ao Pai durante o seu ministério terreno. Tudo que Jesus fez nessa terra, ele estava subordinado ao Pai. Um Deus não é subordinado a outro Deus, né? Se nós estamos falando da Trindade, eles são unânimes, não há subordinação, né? Mas como homem, ele estava subordinado ao Pai, ao Espírito Santo e até era servido pelos anjos, ele precisava até dos anjos para auxiliar no ministério. Então observa aí e analisa bem essas questões. E voltando só, dando mais uma pincelada, os sinais que Jesus fez, os milagres, né, ele fala, o Espírito se ungiu para pregar, para curar, para proclamar liberdade aos cativos. Ele fala dos demoniados. Até isso aí, o Espírito Santo estava com ele. Os demônios sabiam que ele era filho de Deus, mas ele precisava sim, como homem, do auxílio do Espírito Santo, que sempre glorificou o ministério de Jesus, sempre participou do ministério de Jesus. Então, quando Jesus vai, o que ele faz? Ele deixa esse Espírito conosco, o Espírito Santo, para continuar fazendo esse trabalho. Então, só para ficar bem claro aí, né, pode ser que tenha surgido alguma dúvida, né, traga alguma confusão, mas é o mais claro que a gente consegue explicar esse assunto aí. Quero agradecer mais uma vez, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.